Bom, essa é uma conferência sobre o idealismo. Que eu me inspirei num capítulo desse livro, Idée moderne, réponse chrétienne, do Jean Dojat. Não é um livro filosófico, é uma série de reflexões. O Jean Dojat ele foi um filósofo, discípulo da primeira fase do Jacques Maritain, que depois ele trocou correspondência com Garrigou Lagrange e Jean Husset. Enfim, ele era um neotomista. Ele não é alguém para ser pego como referência. Temos que ter ressalvas. Mas ele faz aqui umas considerações a respeito do idealismo muito oportunas, sobretudo hoje em dia. Então, ele tem um estilo de escrita como se ele estivesse conversando. Lembra um pouco o padre Olagnier. Ele fala, que ele escreve como ele fala. Conta a história como ele fala. Então, primeiramente, ele lamenta a ignorância de muitos católicos do tempo dele a respeito dos termos materialismo e naturalismo. Lembrando que isso aqui foi escrito em 1956. Então o nível já estava catastrófico na época, porque ele trata dos universitários católicos. Então, que o pessoal já não sabe, fazia confusão entre materialismo e naturalismo. Então, ele cita certas afirmações que chocaram ele. Por exemplo, cadê? Perdi a página. Então, ele cita que ele ouviu de um aluno universitário esta realidade sobrenatural que é a alma. Bom, a alma, ela é espiritual, mas não é sobrenatural. Ela faz parte da natureza humana. A graça, sim, é sobrenatural, mas não a alma. Outra afirmação: esta centelha divina que é a alma. Isso daí já é herético, claramente herético, é gnóstico e é absurdo. É a graça que nos une a Deus, não a nossa alma. E por isso mesmo que a alma é sobrenatural. Então ele inicia justamente fazendo essas precisões a respeito da confusão entre materialismo e naturalismo. O materialismo recusa a realidade espiritual. Então recusa a existência da alma. Agora, o naturalismo não necessariamente recusa a existência do sobrenatural. Não necessariamente recusa a existência do espiritual, mas recusa a existência de uma realidade sobrenatural, como, por exemplo, o céu, Deus. Ah, mas padre, existe isso mesmo? Bom, materialistas a gente sabe que existe.
Basta ver esses racionalistas, ateus e etc. Mas um naturalista que recusa o sobrenatural, mas não recusa a existência do espiritual. Bom, é só ver esse pessoal que não acredita em Deus, mas vai abraçar árvore para se energizar. Ou então algumas filosofias orientais que são ateias, mas acreditam justamente nas energias. É uma espécie de naturalismo. O espiritismo seria, padre? Kardecista? Não, porque eles acreditam numa realidade que seria sobrenatural. Que seria o... Mas ela não tem que se materializar sempre. Então... Como se o espírito fosse uma gradação última da matéria, né? Então, eles se dizem ciência, eles tiram, né, o espírito da matéria. Existe uma espécie de composto que, inclusive, o Chico Xavier fez toda lá uma... Eu esqueci o nome do composto. Éter, não. Que seria um plasma, que seria justamente composto o espírito. Mas o espiritismo você não pode também exigir muito rigor filosófico da parte deles. Cada espírita tem um, mas de fato eles tendem para um materialismo, né, para uma materialização do espírito, mas ao mesmo tempo eles acreditam, né, em algo que estaria além da natureza, mas ao mesmo tempo pelo próprio esforço do indivíduo que ele vai sair dessa. Então é um pouco confuso. Sinceramente eu fico um pouco confuso em onde classificar, mas de fato tende para um certo materialismo, na medida em que o espírito é um tanto quanto material, ao mesmo tempo tem algo de além da natureza. Então é um pouco confuso de fato. Uma coisa que a gente tem que pode confundir e que o autor menciona é que muitas vezes nos livros de espiritualidade nós temos a utilização de espiritual para sobrenatural. Então, vida espiritual. Nesse caso, de fato, espiritual faz referência ao Espírito Santo e faz oposição àquilo que é temporal, que é do mundo. Mas, de fato, existe justamente essa distinção que é muito importante entre materialismo e naturalismo. Por que nós estamos... por que nós estamos mencionando isso? E também nós temos alguns outros ismos, né, a mencionar. O materialismo nega o espiritual. O naturalismo nega o sobrenatural. O racionalismo justamente afirma que tudo poderia ser explicado tão somente pela razão. Então nós podemos chamar o racionalismo de uma fé irracional na razão. E o idealismo e o realismo entram já no âmbito do conhecimento, né? O idealismo afirma que, enquanto que o realismo afirma que nós conhecemos uma realidade objetiva, independente de nós, e que nós devemos nos submeter a essa realidade para conhecê-la, o idealismo é justamente o contrário. Afirma que nós, pelas nossas ideias, pelo nosso intelecto, determinamos o conhecimento. Então o conhecimento no idealismo vem das ideias, no realismo vem da realidade. Enfim, por que todo esse preâmbulo, né? Porque em 1956
o autor ficou chocado com o fato de que estudantes católicos tentaram escrever um manifesto católico e que afirmaram que o maior mal, o mais perigoso mal dos tempos modernos era o materialismo socialista. Então, o maior mal era o materialismo socialista. E, de fato, é algo extremamente pernicioso e grave. Agora, fez questão o Jean Dojat de afirmar que o materialismo socialista era uma consequência de um mal muito mais perigoso e muito mais amplo, que gerou vários outros erros, que era o idealismo. E que justamente eles não viam isso por uma certa cegueira de obsessão contra o materialismo, e porque justamente eles estavam sendo enganados pelo fato de que a admissão de uma realidade espiritual parecia ser menos má do que justamente a negação dela. No entanto, quanto mais verdade você tem misturada com o erro, mais perigoso é esse erro. Porque você deixa se levar mais facilmente aceitando aquilo que tem de verdade. Então, nós temos no naturalismo duas possibilidades. Na negação do sobrenatural, e a negação do sobrenatural justamente é a negação, né, ao negar o sobrenatural, nós negamos toda a doutrina católica. Nós podemos ter um naturalismo que, além de negar o sobrenatural, nega o espiritual, ou seja, um naturalismo materialista. E nós podemos ter um naturalismo idealista, espiritualista, que admite a realidade espiritual e, portanto, ela admite a realidade sobrenatural e, portanto, admite admite somente o intelecto como fonte do conhecimento, não a realidade. E aqui nós temos justamente o não da criação a Deus, o não da criatura a Deus e aquilo que Ele busca nos dar, que é a vida sobrenatural. Enfim, nós constatamos, né, que o primeiro pecado se encontra justamente na revolta de Lúcifer contra Deus, que foi uma revolta puramente espiritual. Afinal de contas, é um pecado de orgulho. E afinal de contas, Lúcifer é anjo e, portanto, puro espírito. Afinal de contas, para ter a salvação, para ter a bem-aventurança eterna, os anjos necessitaram passar por uma prova. Então o anjo foi criado como o homem, necessitando merecer a salvação. Qual foi essa prova? Qual foi essa provação? Nós temos inúmeras teorias.
Há quem diga que foi justamente a criação do homem, a salvação do homem, foi justamente a contemplação de Nossa Senhora. Nós temos várias teorias, mas o fato é que o princípio desta aprovação foi que os anjos deveriam colocar Deus como seu fim último e se submeter a Ele em seus atos. A mesma coisa que é pedido para nós. Nosso fim último é Deus e nossos atos devem se dirigir a Deus. No entanto, Lúcifer preferiu negar este dom sobrenatural, que é a salvação eterna, para permanecer com a perfeição da sua própria natureza. Então ele negou uma perfeição adicional, que é a sua salvação eterna, para permanecer com a perfeição que vinha dele, que era a sua própria natureza. Então, é aquela frase que a gente já ouviu tanto falar: ele preferiu reinar no inferno para não ter que servir no céu. Ele se colocou como o seu próprio fim último. Ele se colocou como um fim em si mesmo. E é algo muito interessante que o pai do idealismo, Immanuel Kant, um monstro abominável, ele próprio diz, na Metafísica dos Costumes, que o homem é um fim em si mesmo. Curioso. O homem não possui nenhum outro fim senão ele próprio. E é justamente o raciocínio de Lúcifer. E em seguida nós temos o pecado de Adão e Eva, que não é um pecado da carne. Não era somente porque a maçã estava apetitosa, e muito menos, como diziam os maniqueus, também os cátaros, não foi um pecado carnal. Mas foi justamente, como todos vocês sabem, um pecado de orgulho. Assim como Lúcifer, foram tentados com a ideia, foram tentados com a perspectiva de ser como deuses. Agora, é importante lembrar, Lúcifer não era burro, muito pelo contrário, muito inteligente. Então, ele sabia que era impossível ele ser onipotente, onisciente, criador. Justamente, se colocar como Deus não era ter os mesmos atributos, mas justamente ser o fim das suas ações. Era justamente ser o fim, o princípio e o fim das próprias ações. E nós temos um outro pecado de orgulho, que é o pecado de Adão e Eva, que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles são autores daquilo que é bem e daquilo que é mal. Eles definem o que é bem e o que é mal pela sua própria experiência. E mais, eles colocam a finalidade de suas ações e não Deus. Eles se autodeterminam. E curiosamente também na metafísica dos costumes, nós temos justamente essa autodeterminação da pessoa humana. Ou seja, livre de qualquer coação. Qualquer coação moral.
é a questão do imperativo categórico. Enfim, o pecado de Adão e Eva foi um pecado de orgulho, em que eles se colocaram como Deus, um pecado de desobediência, um pecado de blasfêmia, porque eles deram ouvidos à serpente, que disse que Deus estaria mentindo, um pecado de idolatria e de magia. Afinal de contas, eles confiaram mais na serpente do que no que Deus havia dito, e além disso, a causa era desproporcional ao efeito. Comer coisa não faz ninguém virar Deus. E foi um pecado de extrema malícia. Afinal de contas, eles tinham tudo aquilo que era necessário para saber que a serpente estava mentindo. Eles conheciam todas as criaturas, eles possuíam a ciência infusa, possuíam a ajuda da graça, conheciam todas as criaturas do Jardim do Éden, e a serpente não era uma delas, fora que cobra não fala. Não sei se já perceberam, mas cobra não fala. E claro, a ciência infusa, o auxílio da graça, dava a eles tudo aquilo que era necessário para saber que era uma cilada. Enfim, nós temos aqui 2 pecados de orgulho, em que nesses 2 pecados são espirituais, pecados que não são carnais, e que de fato são muito semelhantes à proposta do idealismo, em que o indivíduo determina a realidade e não o contrário. Mas nós vamos ver isso mais tarde. Nós estamos aqui tratando justamente dessa passação de pano para as doutrinas espirituais. É um erro justamente achar que o fato de admitir uma realidade espiritual faz com que o erro seja menos pernicioso. Admitir o espiritual não diminui o erro. Afinal de contas, admitir a realidade espiritual pode ser que esteja a ser espiritual, pode ser o próprio demônio, e esse espiritual pode ser o próprio espírito humano movido pelo orgulho, como nós constatamos no pecado de Lúcifer, no pecado original. Mas ao menos há algo de verdade. Ou seja, o erro é ainda mais perigoso, pois ele é mais escondido. Ao menos essas doutrinas não combatem o cristianismo falso. Como diz São Tomás, bonum ex integra causa, o bem deve ser íntegro, e qualquer defeito já faz com que seja um mal. Se não combate diretamente o cristianismo, o perverte. Quanto mais o erro está misturado com a verdade, ele é mais pernicioso. E o Jean Dojá vê aqui uma inclinação ao maniqueísmo, uma inclinação ao catarismo, uma inclinação à própria gnose, na medida em que essa aparenta haver um favorecimento daquilo que é espiritual em detrimento daquilo que é material. Não é que justamente o materialismo, o idealismo, o materialismo então é menos mal. Não, é um erro. Mas ele vê justamente essa tendência de que é feita uma oposição entre espírito e matéria. Ora, o verbo puro espírito se fez carne.
a matéria não é má. Então, e como nós vimos, a realidade espiritual pode ser o demônio. Então não é porque uma filosofia, uma doutrina admite a realidade espiritual que automaticamente é menos perniciosa. E ele cita justamente essa tendência à demonização da matéria, citando um estudante universitário católico que falava do pecado original como parte da animalidade em nós. Como se o pecado original estivesse na matéria, se estivesse na carne. O pecado original está no homem. Justamente ele afeta a inteligência, tornando mais difícil conhecer a verdade, e ele afeta a vontade, inclinando-a ao prazer sensível desordenado, tornando mais difícil a prática do bem e mais fácil a prática do mal, as 4 chagas causadas pelo pecado original. Ou seja, o pecado original estaria somente na matéria. Isso é falso. E além disso, o materialismo vem do idealismo. Isso aqui é importante. Para o materialismo, há só a matéria que importa. Para o idealismo, somente as ideias que importam. Para o idealismo, o nosso intelecto que forma a realidade que nós conhecemos. Então o nosso intelecto não se submete à realidade objetiva, mas ele forma uma realidade que é subjetiva. É o suprassumo do orgulho do homem. É a total independência do intelecto. É o extremo de independência do homem. O homem se estabelece como criador da realidade. E assim todos os erros se tornam possíveis. Por isso mesmo, do ponto de vista da filosofia e do ponto de vista da moral, Kant é verdadeiramente um filho do demônio e monstro, causador justamente da destruição da inteligência e também da moral moderna. Claro que ele não surgiu do nada. Há muitos outros maus filósofos que o prepararam. Pois bem, aqui para a gente fazer a comparação, como que o homem conhece as coisas. Afinal de contas, no homem há um fim natural e um fim sobrenatural. O fim natural do homem é contemplação da verdade. O fim sobrenatural é justamente a bem-aventurança eterna. Esses dois fins não são nem misturados, como que é a nova teologia de Yves Congar, de Lubac, Karl Rahner. Não se misturam, não se confundem e nem estão separados. É aquele princípio do Concílio de Calcedônia. União sem confusão, distinção sem separação. De fato, há uma união que não leva à confusão, porque a contemplação da verdade, qual que é a causa das causas? É Deus. Mas o meio pelo qual nós chegamos à contemplação da verdade e o meio pelo qual nós chegamos à bem-aventurança eterna não é o mesmo. Nós chegamos pela nossa inteligência e o outro nós chegamos pela graça. A confusão da ordem natural e da ordem sobrenatural é que gerou esse caos da teologia moderna.
E que nós vamos chegar a pessoas que vão dizer que, como Cardeal de Lubac, que o homem pode atingir a salvação pelas próprias forças naturais. Enfim, nós temos um fim natural, uma inclinação da nossa natureza à contemplação da verdade. E é o que nós fazemos toda hora. Ó, cadeira, ó, bengala, ó, crucifixo, ó, papel. Nós buscamos a verdade das coisas. Conhecer qual é a realidade. E as coisas, nós sabemos, por São Tomás e Aristóteles, tem uma matéria e uma forma. A matéria é o princípio de individuação e a forma é o princípio de determinação. A forma é a cadeiridade da cadeira. É aquilo que faz com que a cadeira seja uma cadeira e não um alce. E por meio da forma, nós sabemos que isso daqui é uma cadeira, embora seja de metal e de plástico, preta e azul. E que aquilo lá é uma cadeira também, embora seja branca e de plástico. Porque as duas têm a forma de cadeira. E forma não é o formato, é a cadeiridade da cadeira, a meseidade da mesa, a humanidade do homem. No entanto, isso daqui é uma cadeira, isso daqui é outra cadeira, isso daqui é outra cadeira. O que determina que são... o que individua, que faz com que cada cadeira seja uma cadeira, é a matéria, que não é a mesma. Então, o princípio de individuação, matéria, princípio de determinação, a forma. E assim, pelos sentidos, porque como diz Aristóteles e São Tomás, nada está no intelecto sem antes passar pelos sentidos. A gente conhece pelos sentidos, diferentemente dos anjos, que conhecem pela infusão do conhecimento diretamente por Deus no seu intelecto angélico. Nós conhecemos pelos sentidos. Então eu cheiro a cadeira, primeiro eu vejo a cadeira, eu ouço a cadeira, eu cheiro a cadeira, eu sinto o gosto da cadeira, se fosse o caso. Não é uma boa ideia. E eu toco a cadeira. Através dos sentidos que chegam até mim, o meu intelecto vai abstrair a forma e dizer, é uma cadeira. De forma que, como diz São Tomás, de um determinado modo, a cadeira se encontra no meu intelecto. Mas então quer dizer que eu tenho uma mini cadeira na minha cabeça? Não, porque o conhecimento é espiritual. A minha inteligência é uma faculdade espiritual. E assim, a forma da cadeira se encontra presente de forma imaterial no meu intelecto. E assim nós podemos dizer que existe na natureza humana uma realidade espiritual, porque nós não temos mini cadeiras, mini mesas, mini alces na nossa inteligência. Nós conhecemos de forma imaterial. Enquanto que, para o idealismo, justamente não existe essa submissão ao real. Eu não me adequo à realidade. Mas, através dos fenômenos, a minha inteligência determina a realidade. O conhecimento vem não da realidade, mas da minha inteligência, da ação da minha inteligência sobre os fenômenos.
De forma que eu não conheço aquilo que a coisa em si, como diria Kant, mas somente fenômenos que vão ser moldados pela minha inteligência para formar uma realidade subjetiva. A minha realidade, que não é a mesma do seu Rodolfo. Então, o idealista, ele não vai submeter a realidade, mas muito pelo contrário, ele determina a realidade, a sua realidade, a sua verdade. E isso leva tanto ao materialismo, a partir daí é um passo para o materialismo e um passo para o ateísmo. Claro que não é automático, mas nós temos aí o necessário para se chegar ao materialismo. Afinal de contas, se não há justamente no homem uma submissão à realidade, se justamente ele não tem que se conformar a uma realidade objetiva, mas justamente o conhecimento vem inteiramente de si, ele determina a realidade, ele determina aquilo que ele conhece. E se tudo aquilo que ele percebe pelos sentidos é que ele é um homem e que os seus pensamentos são influenciados pelos seus instintos, pelos seus sentimentos, pelos seus interesses, se aquilo que o faz pensar são órgãos corporais, como o nosso cérebro, e é ele que determina a realidade, ora, o homem é um computador mais desenvolvido. Não há necessidade de uma realidade espiritual. Ele tem um cérebro, o pensamento dele é determinado pelos seus próprios interesses, ele que determina a realidade, porque haveria uma realidade espiritual, imaterial. Enfim, também leva ao ateísmo também. Afinal, negar a realidade, negar que existe uma realidade objetiva, independente de si mesmo, leva a negar que haja uma criação da parte de Deus. Justamente o homem se coloca na posição de criador. Há somente o intelecto soberano do homem. E assim a recondução a Deus passa por uma recondução da inteligência do homem à realidade objetiva. E aqui é importante, né? O católico não serve um ideal. O católico não serve uma filosofia de vida. Ele serve o autor da realidade, que é Deus Nosso Senhor. E justamente o idealismo, ele destrói a inteligência. De forma que é necessário uma reconstrução, é necessário uma conversão da inteligência, reaprender a pensar. O homem moderno, ele é profundamente idealista. E aqui não é justamente uma adoção de uma filosofia. Ou seja,
O homem moderno não leu Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica do Juízo, Metafísica dos Costumes. Não é o conhecimento de uma doutrina filosófica, mas ele age de forma idealista. E isso é importante justamente porque nós todos somos frutos dos nossos tempos e todo mundo, sobretudo os jovens, tem essa tendência da tentação do idealismo. O homem moderno, já desde criança, ele cria um ideal. Ele cria um ideal. Ele justamente coloca como ideal você tem que se realizar na vida. Você quer maximizar o prazer, só fazer o que quer, evitar o desconforto, evitar as contradições, evitar o sofrimento, ter um cônjuge, um marido, uma mulher que faça aquilo que você gosta, que concorde com você e que te gere prazer. Cria tudo um cenário ideal de acordo com seus desejos e com suas vontades. Se esquecendo que, a realidade não é assim. Você vai sofrer, vai ter sofrimentos, você vai, nem que seja cair da escada e quebrar o pé. As pessoas que você ama vão eventualmente te trair, as pessoas que você ama eventualmente vão morrer. Você não tem como fazer somente aquilo que você quer da vida e ainda ganhar dinheiro com isso. E aí vem justamente a frustração e a angústia, porque as coisas não saem do jeito que você quer. E relacionado a isso está justamente dois grandes males psicológicos do nosso tempo, que é justamente a ansiedade e a depressão. Estou dizendo que é causa direta disso? Não, existem inúmeros fatores. Mas, certamente, esse idealismo tem um grande papel na destruição da inteligência e também no desequilíbrio emocional de toda uma geração. Eu lembro quando estava em Brasília em 2018, que a UNB, a Universidade de Brasília, criou um serviço de atendimento psicológico 24 horas em função da alta taxa de suicídio dos alunos. E daí você vê qual que foi a causa. Claro, a pessoa, se ela chegou já a esse ponto, já estava extremamente fragilizada emocionalmente e psicologicamente, é evidente. Mas qual que foi a gota d'água? Levou um fora da namorada, não conseguiu entregar o TCC a tempo, foi humilhado em sala de aula pelo professor, e etc. Coisas, por mais desagradáveis que sejam, plenamente superáveis. Mas, justamente, o homem moderno não sabe sofrer, não sabe se sacrificar. É necessário justamente uma conversão da inteligência. E também muitas vezes a prática do catolicismo é afetada também por esse idealismo. Por quê? Porque a pessoa acabou de se converter e acaba criando
catolicismo do jeito dela. Como que para passar tempo. O cara que acha que ser católico é passar o dia debatendo em grupos de WhatsApp ou no Facebook, ou cruzadinho de internet. Que acha que, porque ele leu outrora diria artigos, mas hoje em dia dizer que a pessoa lê um artigo às vezes é superestimar a capacidade, porque ela viu alguns stories no Instagram, acha que ela está apta a debater coisas que estão infinitamente ao alcance dela, como por exemplo se o Papa é Papa. O cara tem 16 anos, vive com os pais, não trabalha e acha que ele vai resolver, dar uma resposta definitiva para um problema teológico desse. Ora, além de ter do cara se achar um tanto quanto bom demais para a realidade, existe justamente esse idealismo em que o catolicismo é aquilo que interessa a ele. Tem o sujeito que é vegano, tem o sujeito que é militante do PSOL e tem o Zé Cruzadinha da internet, do Facebook. Ou do Instagram, porque seja lá o que for. Para ele, é mais uma bandeira que está entretendo a ele. Ele está mais preocupado em ganhar o debate do outro carinha de 16 anos que vive com os pais do que rezar o terço e se preocupar com a própria alma. É evidente. A apologética, o apostolado, deve ser feito por todos, dentro das próprias capacidades, mas como uma consequência da caridade, e não para passar tempo. Enfim, nós temos uma verdadeira deformação da inteligência do homem, que o leva uma deformação tão séria, tão grande, que leva a ser incapaz de aceitar os primeiros princípios da metafísica, como são expostos por Aristóteles no livro Delta da Metafísica, sobretudo o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Essa cadeira não pode ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, uma mesa e um alce. E, inclusive, até os mais ferrenhos idealistas não tem como fugir disso. Por exemplo, você pega o sujeito lá do Chile, que quer ser registrado no cartório como um cachorro, porque ele se sente um cachorro. Se ele vai sentar onde? No chão. Porque o chão é chão, entende? Ele vai comer ração. Por quê? Porque a ração é ração. Ele pode pensar com todas as forças do espírito dele que a ração é água. A ração não vai virar água. O chão não vai virar teto. Então, é justamente isso que eu falava anteriormente a respeito da frustração e da angústia. A pessoa cria um ideal à medida dela, do jeito que ela quer. Ela vai dar de cara com a realidade. O rapaz todo apaixonado fala para moça: nós vamos ser felizes para sempre. No dia seguinte ela acha um cara melhor, com um carro melhor, e vai seguir o cara com o carro melhor. E pronto. Eles não vão ser felizes para sempre só porque ele quer que eles sejam felizes para sempre. A realidade dói.
E é bom que doa. Porque a realidade, no fim das contas, vai se impor. E de fato, voltando para a questão do princípio de não contradição, o próprio Aristóteles, ele, e eu cito textualmente, fala que é impossível estabelecer um diálogo com alguém que negue o princípio de não contradição. Alguém que diga, tudo bem, eu entendo você, mas essa é a tua verdade. Pronto, acabou. É impossível estabelecer um diálogo, afinal de contas o diálogo visa a contemplação da verdade. Chegar até a verdade. O diálogo verdadeiro, né? Não o diálogo ecumênico, modernista, Vaticano IIista. Estou falando aqui em termos aristotélicos. Enfim. Eu ia falar São Aristóteles. Aristóteles chega ao ponto de dizer: é impossível dialogar com este tipo de homem, pois que tal homem, enquanto tal, não é melhor do que uma mera planta. Negou o princípio de não contradição. É uma árvore, melhor, nem uma árvore, é um arbusto. Até porque até os animais respeitam o princípio de não contradição. Por instinto, não por inteligência. Mas o cachorro vai fugir do fogo, ele não vai ficar desejando que o fogo se transforme em água. E ele vai correr em direção da ração. A ração é ração. Instintivamente, não intelectualmente, é evidente. Mas até de forma que o homem que nega o princípio de não contradição, ele está pior que um cachorro. Ele é uma planta. Aristóteles utiliza o termo phyton, que é um bom xingamento, bem intelectual. Phyton, uma planta. E de fato, a partir daí a humanidade se torna uma torre de Babel. Ninguém mais conhece ninguém. Isso é até engraçado de ver, né? Ninguém consegue estabelecer, de fato, uma relação inteligente entre pessoas inteligentes. Porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua verdade, e ninguém entende absolutamente mais ninguém. Isso é sensacional de ver que, por exemplo, nesses movimentos LGBTQI+, @gmail.com, você vai ter, por exemplo, feministas brigando com transexuais. Porque elas dizem que são homens que estão tomando o lugar das mulheres. Isso é sensacional, de ver a confusão. Sim, é trágico, mas assim, é resultado dessa torre de Babel, em que cada um tem sua verdade e, bom, no fim das contas, se a tua verdade não for a minha, eu vou te dar um soco. Existe, então, essa completa impossibilidade de realmente se entender por uma doença grave da inteligência, a perda do sentido do real e a criação, né, de uma sociedade completamente absurda. Então, para problemas concretos se procura soluções ideológicas, mesmo no dia a dia, criando monstros, do ponto de vista do direito, monstros jurídicos. Então você
busca criar, é o tal do ativismo jurídico. Você busca mudar a sociedade por meio de decisões judiciárias, por meio de leis. Então, você, por exemplo, vai da noite para o dia criar uma lei que vai jogar no lixo a realidade. Então, casamento gay, por exemplo. Você determina se a criança no ventre materno está viva ou está morta por meio de lei. Não buscar a verdade. Você define se o cara é homem, mulher, cachorro, peso de papel por meio de cartório. Você muda a sociedade por meio de lei. Então lembram da época da hiperinflação. O preço está subindo. Bom, bota aí que é para parar de subir. Desaparece a carne do mercado. Ninguém sabe onde que foram parar os bois. Então, além disso, nós temos, é claro, buscar construir a moral. É o que se busca fazer com a ONU, com a Declaração dos Direitos do Homem, Declaração dos Direitos da Criança, Declaração do Direito dos Velhos, Declaração do Direito das Capivaras, etc. É buscar justamente criar uma moral independente da religião, independente de qualquer realidade objetiva. Uma moral fabricada pelo próprio homem. Então o homem estabelece ideologicamente uma moral e ele vai aplicá-la a todos. É o homem que constrói a sua própria realidade, que constrói a sua própria moral, tendo ele como fim último de todas as coisas. E aí nós temos a degeneração dos costumes, as coisas mais absurdas possíveis. Desde o casamento gay até o aborto, a eutanásia e etc. Então, é necessário justamente reaprender a pensar. Eu lembro muito bem, quando entrei no seminário, primeiras matérias, primeira matéria do primeiro ano era justamente a cultura clássica, e o professor falava que nós devemos, no seminário, reaprender a pensar, de acordo com a filosofia de São Tomás, uma filosofia que é focada no real. Então, o homem deve justamente voltar a se submeter ao real. O cachorro é um cachorro. Você, meu caro ser humano, não é um cachorro. Por quê? Porque não. Cachorro é cachorro. Você é homem. O homem é homem, a mulher é mulher. Não é porque está no ventre da mãe que não é um ser vivo. Ele existe, tem uma alma e tem um corpo, e etc. Retornar ao real, reaprender a pensar. Isso vale também na vida espiritual. Justamente o idealismo leva ao voluntarismo. Achar que eu vou me santificar e salvar minha alma por uma mera força de vontade, como se a vida espiritual fosse uma musculação espiritual. Como se você tivesse uma engenharia da santidade, em que você tem uma série de regrinhas prontas e que pela sua vontade, unicamente pela sua vontade, você vai justamente mudar. Isso gera uma angústia, porque nós temos o pecado original. O próprio São Paulo fala: eu não faço o bem que eu quero fazer e faço o mal que eu não quero fazer. Então imagine, se ele reclamava disso, o quão mais difícil é para quem não teve um milagre para a conversão. Isso gera justamente uma verdadeira tensão constante na vida católica, que vai levar ao escrúpulo, que vai levar em geral, depois do escrúpulo, a um laxismo, né, moral.
justamente uma vida católica inteiramente voltada para práticas exteriores, que podem ser as melhores do mundo, mas que falta justamente uma vida interior de oração, contemplação e mortificação da própria vontade. E que leva justamente a uma militância estéril, em geral estúpida, porque quando você tem um jovem de 16 anos que vive nas casas dos pais e viu uma meia dúzia de stories no Instagram, é difícil que ele vai conseguir debater altos temas teológicos de forma inteligente. É uma militância estéril, estúpida e sem caridade. O que a gente tem que ver é que a vida católica não é um conjunto de regras abstratas, não é uma filosofia de vida, não é um ideal de vida, não é um ideal de vida. Não é algo que você construiu na tua cabeça, nossa, não é um story de Instagram a vida católica. Não é um story de Instagram, em que você tem a dona de casa, com o marido, com os filhos, todo mundo feliz, recebendo presentes para fazer um unboxing, respondendo perguntinhas como se soubesse de tudo. Não, a vida católica não tem nada de romantismo. Não é uma construção da inteligência em que você busca a vida perfeita. Não, é a cruz. E a cruz é muito real. Acontece quando você tropeça e dá com a cara no chão. Isso aconteceu comigo no seminário. E a realidade é dura, machuca, literalmente. Inclusive eu lembro que o padre foi perguntar para mim, justamente na época, a gente estava justamente estudando Kant. E daí eu caí, cheguei a ficar tonto, ficou bem feia a minha cara, o óculos afundou no meu rosto, eu tenho uma cicatriz até hoje por causa disso. E daí o padre foi falar, Marcos, você está bem? Eu falei, olha, a realidade existe e é bem concreta. Então, justamente, a nossa vida católica, que é a busca da santidade, a busca do céu, é bem concreta. Não é um ideal que você vai construir, mas é justamente você fazer cada ato concreto de forma a atingir um fim que é bem real e concreto, que é o céu. A santidade está em fazer aquilo que você tem que fazer por amor a Deus. Então, essa nossa correção da inteligência vai de par com a conversão da nossa alma. E aqui existe justamente a Petite Voie, a pequena via de Santa Teresinha, que inclusive o pessoal às vezes pensa, a pequena via da Santa Teresinha. E não tem nada que seja mais árduo que isso. Que é justamente você fazer cada coisa, cada pequena coisa, por amor de Deus. Então, não almejar grandes obras antes de você corrigir a si mesmo. Não quero dizer que você não tenha que almejar coisas grandes. Afinal de contas, buscar o céu não é pouca coisa. Fora que existe a virtude da magnanimidade, que é você buscar se dar inteiramente, dar tudo de si para fazer grandes coisas. Mas isso não pode vir sem as pequenas coisas. Ninguém vai ser fiel nas grandes coisas sem ser antes fiel nas pequenas coisas. Ninguém vai corrigir o mundo sem antes corrigir a si mesmo. Na verdade, na medida em que a gente não se corrige a si mesmo, na medida em que a gente fica em pecado mortal, a gente é o primeiro obstáculo para a realização da vontade de Deus. Então, passa, por exemplo, em primeiro lugar, por arrumar a cama. E eu falava recentemente
lá em Belém, avisando, foi em Belém? Não lembro, acho que sim, avisando as moças que tomem cuidado com os rapazes que são incapazes de arrumar a própria cama, ou então que são incapazes de fritar um ovo, fazer um miojo, coisas simples do cotidiano. Porque não que seja um impedimento, muito pelo contrário, mas era mais justamente um encorajamento aos rapazes de ter responsabilidade na própria vida. Então, fazer as pequenas coisas por amor a Deus, cuidar da própria santificação. Então, primeiro que existe uma concupiscência, um verdadeiro orgulho em querer achar que você é super importante. O homem moderno, ele superestima, ele se acha mais importante do que ele realmente é. A gente não é nada, sinceramente, não é nada. Se a gente morresse hoje, a gente seria uma palavra no obituário e 99,999, põe 9 aí, do mundo nem saberia que a gente existiu. A gente se acha melhor do que a gente realmente é, tem um verdadeiro orgulho, acha que as nossas ações são verdadeiramente relevantes, quando, no fim das contas, não são tão relevantes. E a gente não vai arrumar o mundo porque a gente quer. Junto disso, existe uma concupiscência do saber, querer saber de tudo, a respeito de tudo. A mídia faz com que a gente ache que a gente é extremamente importante para a sociedade, que a gente pode fazer tudo, basta querer. Eu quero voar, eu não vou. Eu gostaria muito, muito de muita coisa. Querer não é poder. Então, acha que justamente existe assim, a juventude vai mudar o mundo. Não, a juventude é extremamente tapada. Nada mais burro do que um jovem que acha que sabe as coisas. Enfim, a mídia faz com que a pessoa ache que ela é importante, dá informações como se ela fosse importante, a gente sabe de tudo, a gente está preocupado com os koalas albinos da Malásia que estão em extinção, sem nunca ter visto um na frente. E daí você tem aí o jovem, de 16 anos, que mora com os pais, que leu uma meia dúzia de story do Instagram, querendo julgar o Papa, como se houvesse alguma relevância naquilo que ele pensa ou deixa de pensar. Se alguma relevância tem, é para a alma dele. O Papa nem sabe que ele existe. Enfim. E aí vem a pergunta, qual que deve ser verdadeiramente a nossa preocupação? É claro que existe toda uma preocupação legítima com a igreja, com a sociedade. A gente não pode fugir disso. É só você ir numa missa paroquial aleatória no domingo para você ver que algo está muito errado na igreja. Basta você sair na rua para se ver que tem algo muito errado na sociedade. E é evidente que a partir daí você vai querer saber o que houve. Então, a formação é necessária. É evidente que todos nós vamos querer fazer alguma coisa e nós devemos fazer apostolado, nós devemos defender a nossa fé. Afinal de contas, São Pedro falou que nós devemos saber dar razão da nossa fé. E nós devemos defender a honra de Deus e devemos trabalhar pela salvação das almas. Então,
O problema não é nada disso. Muito pelo contrário, isso é justo e verdadeiramente necessário. Mas com o sentido do real, com o sentido da devida proporção. Primeiro, não esquecer de consertar a si mesmo antes de consertar o mundo. Qual que deve ser, antes de tudo, a nossa verdadeira preocupação? Primeira preocupação, a salvação da nossa alma. Está em estado de graça. E a partir daí, da nossa vida de oração, da nossa vida das virtudes, que deve vir o nosso apostolado. E deve vir. Se não vem, se você não se preocupa, se você sabe que existe um céu e um inferno, e você não se preocupa com o destino eterno do teu próximo, tem alguma coisa muito errada. Então, o apostolado vem de conjunto com a nossa vida espiritual, que deve ser a vida da caridade. Ou seja, o apostolado deve vir da caridade para com o nosso próximo. E a defesa da fé, justamente, também vem da caridade para com Deus. Só que, claro, nós devemos, então, justamente ter essa caridade, que vem da conversão da nossa alma, da vida da graça. E justamente tudo isso deve ter uma devida medida. A virtude de São Tomás é um meio termo elevado entre dois extremos, então uma devida medida dada pela prudência, de acordo com as nossas capacidades e de acordo com aquilo que nós realmente devemos fazer. Ou seja, o cara fica assinando abaixo assinado de repúdio ao bispo de Shintok, lá na Ásia, mas não sai da frente do computador para ter o devido preocupação de converter a própria família, converter os próprios pais. Muitos jovens estão mais preocupados em brigar com os pais do que fazê-los rezar o terço. Ou seja, cita todos os males de cor e salteado do Concílio Vaticano II, e nós sabemos bem que eles existem, é claro, mas não rezam um terço com os pais. Sem Nossa Senhora, eles vão falar: filho, eu não aceito o Vaticano II. Eu também não vou para missa. Também não me confesso, mas não aceito. Parece ser vacantista, que fala para o protestante: não aceita o Papa. Tá, a gente não aceita, não tem Papa. É isso aí. Então, é justamente ter o devido senso de realidade, de saber o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer na situação real e concreta em que nós nos encontramos. Sair do Facebook e ir para a realidade. E justamente está aí esse necessário retorno ao real, que é tão importante, né, para o homem moderno. E enfim, existe de fato, né, cada vez mais esse impulso, né, da sociedade moderna para a gente fugir da realidade. Fugir mesmo. Não é nem assim uma questão de mero idealismo, de você construir a própria realidade, mas de fugir da realidade. Inclusive reconhecido por psicólogos, médicos que não são nem necessariamente católicos. Essa história de maratonar série. Antigamente você tinha 20 minutos de um episódio por semana. E claro, já tinha a TV
fazendo lavagem cerebral nas pessoas. Hoje em dia a pessoa passa 8 horas seguidas assistindo uma história. 8 horas seguidas vivendo uma realidade falsa. As redes sociais fazem com que você possa construir uma realidade paralela. Não somente dar uma percepção falsa da realidade, ou seja, a tal das bolhas sociais, ou seja, o cara só vive com pessoas que são parecidas com ele e ele acha que a realidade é essa, de forma que é o suprassumo do absurdo ele encontrar uma contradição diante dele. A pessoa pode estar verdadeiramente errada, só que isso gera, em geral, em vez de uma oportunidade de apostolado, em geral, gera a busca da destruição da outra pessoa. E, de fato, assim, o que nós mais encontramos pela frente, como os cristãos no Império Romano, é gente que, na verdade, é pagão. E, além disso, a pessoa tem uma ilusão de que tudo é bonito, tudo é perfeito, sobretudo retornando àquela ideia dos stories do Instagram. A família perfeita, sempre contente, bem vestido, sempre maquiado, ganhando presente, sendo um exemplo de vida. E daí tem uma ilusão para quem vive essa mentira, porque vai ter uma hora que não vai suportar mais ensinar, e também uma ilusão para as pessoas que veem essa mentira, porque elas não vão alcançar essa vida jamais, porque é um ideal, não é a realidade. E, além disso, nós temos justamente a fuga das responsabilidades. O cara está mais preocupado com o debate entre o influencer comunista contra o louco anarcocapitalista, etc., do que com, por exemplo, rezar o terço, entregar o TCC, dar um bom exemplo para a família. Que tal, em vez de ficar preocupado com pessoas que nem te conhecem e que nem são relevantes e que só vivem da vida virtual, chamar a família para rezar o terço? Enfim, cada vez mais as pessoas estão fugindo da realidade. E é uma verdadeira fuga. Tanto mais hoje em dia que tanto se fala de um universo inteiramente digital, que é o tal do metaverso. As coisas estão ficando quase assim, ficção científica. Por isso mesmo, a necessidade de reordenar a inteligência, estudar para, de fato, ter, de fato, uma vida espiritual católica, uma vida verdadeiramente católica e poder, de fato, agir em defesa da fé e para o bem das almas. E não ser uma planta, né? Sobretudo. Então, é isso.